Qual é a cruz que pode me levar para o céu? Cruz pode levar para o inferno também, viu? Não é só para o céu que leva, não. Porque tudo depende de como a gente assume a cruz que tem, não é verdade? Eu já vi muita gente amargurar uma vida inteira por causa da cruz que tem. E eu já vi pessoas superarem de maneira brilhante esta cruz e estabelecerem uma situação de céu. Antes de pensar o inferno e o céu como realidades escatológicas que se darão após a nossa morte, antes de pensar do céu que eu vou ter, antes de pensar no inferno que eu posso ter depois da minha morte, eu tenho que pensar na dimensão histórica que essa escatologia me sugere. Quando eu vivo, eu crio o inferno ou eu crio o paraíso. Veja bem, quando eu escolho viver, eu escolho os sentimentos que eu vou ter, as atitudes que eu quero ter na vida, eu acabo sendo parceiro de Deus ou não, né? Então eu crio o céu ou eu crio o inferno. Então se eu tenho uma cruz, se eu estou vivendo uma dificuldade hoje, tudo vai depender de como eu administro essa cruz. Porque eu posso transformar essa cruz num estado de superação, de beleza, de beatitude, né? E aí eu descubro, naquele momento de cruz, um elemento que me transforma, e aí eu estou criando o céu na minha vida. Ou eu faço dessa cruz, transformo esta cruz num elemento de destruição para mim. Aí eu faço o inferno acontecer. Porque tudo o que me destrói como pessoa é um elemento diabólico. Todo dia nós vamos ter uma cruz para enfrentar. Todo dia nós vamos ter uma dificuldade para administrar. A vida humana é assim, minha gente. E é claro que há momentos da nossa vida que a cruz fica mais pesada. Ontem tive a oportunidade de encontrar com a Roseli Barca, que é aquela mulher que perdeu os 2 filhos únicos de uma única vez. Os 2 filhos morreram num único acidente, um momento só. A família acabou. E eu ontem encontrando com ela, né, perguntei: minha filha, aí, como é que você está, né? Como é que você está vivendo este momento? E ela me disse uma coisa muito sábia. Ela falou: padre, administrando a dor de cada dia, não tenho como viver diferente. Só que a gente olha nos olhos da Roseli, a gente descobre que Deus está tendo a oportunidade de agir nessa dor. Ela parou de perguntar por que aconteceu, por que foi, parou de fazer essas perguntas inférteis e começou a colher a vida. Tudo bem, meus filhos estão mortos, eu agora preciso dar conta da minha vida, preciso dar conta do marido que ficou, da minha família que eu tenho. E o pior, minha gente, que às vezes a família desagrega ainda mais neste momento. Aí a cruz vai ficando mais pesada, porque a perda de 2 filhos, a perda de 2 pessoas, desestrutura tanto uma família que aquilo acaba criando problema de convivência. Ela começa a ter problema de convivência com o marido, ela começa a ter problema de convivência com a mãe, com o pai, com os irmãos. Por isso que a resposta dela é sábia. Padre, um único jeito que eu tenho de sobreviver a este acontecimento é eu administrando um dia de cada vez. E a Sagrada Escritura é muito sábia, né? Quando ela fala que para cada dia deve ter a sua história e a sua dinâmica. Há um dia para isso, um dia para aquilo. Eu não posso querer, no dia de hoje, antecipar o que será de amanhã. Eu tenho que viver hoje, minha gente. E se eu dou conta do dia de hoje, então quem sabe, dando conta do dia de hoje, eu esteja preparando melhor o dia de amanhã. Você já deve ter percebido isso. Quantas vezes a gente se perde na vida porque a gente não administra a matéria de hoje. A gente administra a preocupação que nós temos com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem. Quando a gente perde uma pessoa, assim como foi no caso da Roseli, como é no caso de tantas pessoas, qual que é o grande desespero no momento da morte daquela pessoa? É que nós olhamos para aquela morte, para aquela perda, já pensando no futuro. Como é que eu vou dar conta de viver sem essa pessoa? Como é que eu vou dar conta de viver sem o meu filho? Como é que eu vou dar conta de viver sem minha mãe, sem meu pai, sem meu irmão? Se você coloca a vida inteira nessa preocupação, vai ficar realmente absurdo. O peso da cruz vai ser imenso. Se eu retiro este peso da vida toda e começo a pensar só no dia de hoje, então tá bom. Meu marido morreu, minha mãe morreu. Como é que eu vou administrar o dia de hoje?
Se a gente faz assim, se a gente administra só a dor daquele momento, só a dificuldade daquele momento e quem sabe até a alegria que porventura possa acontecer naquele dia, eu começo a equilibrar melhor dentro de mim aquele acontecimento que foi tão trágico. Eu começo a carregar o pedacinho da cruz que é para hoje. Às vezes nós não damos conta da cruz é porque a gente enxerga o peso dela todo de uma vez, e não é assim. Nós precisamos olhar para esta cruz com um pouco mais de calma. Eu preciso ter uma tranquilidade para administrar essa cruz. Eu não posso me desesperar com a cruz. Se Jesus tivesse desesperado com a cruz que deram para ele, eu tenho certeza que não passou pela cabeça de Jesus, porque Jesus era um homem de fibra. Eu não vou dar conta de chegar até o final. Ai, meu Pai, eu vou ter que levar essa cruz até o Calvário. Não. Ele pensou passo por passo da cruz. E no momento que não deu conta, caiu, levantou, viveu passo por passo da cruz. A cruz que nos leva para o céu é aquela que nós administramos parte por parte. É como se você olha para um lugar que está pegando fogo e você fica desesperado porque você tem que sair dali. Como é que você vai sair dali? Administrando o fogo todo? Não. Você vai administrar o pequeno detalhe onde não há fogo. E é ali que você vai buscar a saída. Se você olha para a casa toda pegando fogo e se desespera, você vai morrer queimado lá dentro. Agora, se você olha para a casa toda pegando fogo, procura manter a calma e observa os detalhes do fogo, você vai ver que há lugares para você sair. E esta cruz nos leva para o céu, sabe por quê? Porque ela não gera desespero, ela gera sofrimento. Não há cruz que não tenha sofrimento, minha gente. Isso é ilusão da nossa parte, pensar que nós vamos passar pela cruz sem sofrer. Se é cruz, é sofrimento. Agora, o sofrimento não precisa ser determinante, ele não precisa nos destruir. Ah, padre, é bonito na fala, não é não. Nem na fala isso é bonito. É bonito é na prática, é o contrário. Quando você começa a descobrir que há um jeito de sobreviver ao momento mais difícil. E depois quando você olha para trás, falei, eu não acredito que eu consegui passar por aquilo. E aí você agradece a Deus porque você sabe que aquele momento de dificuldade, porque foi bem administrado, gerou um crescimento maravilhoso dentro de você. Isso é céu, isso é paraíso, isso é superação. Se você não se desespera diante do sofrimento e você o encara com maturidade, você vai extrair dele todo o ensinamento que ele tem. Eu tenho certeza absoluta disso. Fala a partir do que eu já vivi, do que eu experimento, do que eu vivo ainda hoje e de tudo aquilo que Deus já me deu a oportunidade de ver, minha gente. O seara do sofrimento no mundo é grande. E o meu trabalho me permite entrar nestes searas, conhecer estes sofrimentos de perto. Como padre, eu vejo o avesso. Eu tenho acesso aos bastidores da humanidade o tempo todo. E o que eu vejo? E ali me surpreendo. As pessoas mais interessantes que eu encontrei nessa vida são pessoas que sofreram muito, mas sofreram de um jeito certo. E as pessoas, as piores que eu encontrei, é duro usar esse termo, mas as pessoas mais maldosas, as mais rancorosas, as mais amargas, são aquelas que sofreram demais e não souberam administrar os seus sofrimentos. Foram pessoas que passaram por processos muito duros de sofrimentos e que não tiveram condições de administrar. Aí devolvem para o mundo essa desgraça toda que um dia foi pequenininha dentro do coração deles, mas que cresceu. Ninguém é por acaso não, minha gente. Nenhum ser humano é incoerente. Ele sempre age de acordo com uma história que ele está tendo. Eu que estou de fora posso até perceber a incoerência e posso até alertá-lo para isso. Mas ele está agindo de acordo com uma história que ele teve. É por isso que Deus precisa entrar nesse processo para nos ajudar a organizar esse passado. A cruz muitas vezes entrou na vida daquela pessoa e foi causa de destruição. Por quê? Porque ela não soube administrar. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Qual é a dor que hoje a gente enfrenta? Qual é a dificuldade que hoje está batendo na porta da nossa vida? E o que é que nós estamos fazendo com essa dor, com esse sofrimento? Porque aquilo que a gente vai ser no futuro, aquilo que a gente vai ser amanhã, depende
do trabalho que nós estamos realizando, fazendo com a dor que hoje a gente tem. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.